Hoje, voltando aqui no nosso programa, um convidado ilustríssimo, que eu estou tentando segurar entre uma viagem e outra, entre um festival e outro, porque esse ano tá bombando de coisa e ele veio compartilhar um pouquinho com a gente dessas experiências tão incríveis que ele tem passado nos últimos meses. Então, muito bem-vindos todos a essa cabine do filme, muito bem-vindo ao Márcio, retornando aqui para falar de cinema com a gente. Porque quando ele não está presencialmente, a gente fala dele nesse programa, porque, né, de alguma forma ou de outra, ele sempre está por aqui. Então, seja bem-vindo de volta, Márcio. Muito obrigado pelo convite, Cacá. E Agora aí? todo Diga. mundo conhece teu apelido. Ah, sim. Agora o mundo conhece, mas não tem problema não, porque é um Tá apelido bom. carinhoso e eu gosto. Márcio, conta pra gente. Você tá com uma jornada assim, quádrupla, quíntupla, me conta. Como é que começou esse negócio de festivais? Porque esse ano que começou a bombar mesmo, né? Tava só online, agora também os festivais voltaram esse ano. Como é que começou isso e como é que tá vindo? Vamos lá. Uns pouquinhos, eu tô super curiosa, na verdade. Esse episódio é mais para eu saber do que para vocês ouvirem. Então, assim, toda área, toda profissão, né? Vou dar um exemplo. Se você é formado em direito, você é formado em direito. Você vai para congresso, você vai para simpósio. Se você é formado em medicina, também. Tem motivo para você fazer isso. Você precisa se atualizar. Você precisa ficar na frente da onda, não para não ser engolido por ela. Você precisa fugir da onda. E para estar na frente da onda, no cinema, você precisa frequentar os festivais de cinema. Eu vou para festivais de cinema desde 2013. Eu sou crítico de cinema desde 2010. Mentira, eu acho que eu fui em festival de cinema em 2012, só que eram locais. Mas minha primeira viagem para o festival de cinema foi, na realidade, em 2012. 2012, na 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. 36ª ou 39ª? Agora vocês depois pesquisem, me consertem aí. Que foi até a edição em que o pôster era da Mônica, da Turma da Mônica. Eu lembro disso muito bem. E ir para festivais é uma oportunidade para que você esteja, como eu citei antes, à frente, você entenda tendências, você perceba o que que os novos diretores estão lançando, sobre o que que eles estão falando. Por exemplo, os festivais hoje em dia estão falando muito sobre pandemia, sobre isolamento, sobre quarentena. Por quê? Porque é isso que está rolando no mundo da arte, né? Porque a arte reflete o que está acontecendo com a nossa vida. Então, a ida de festivais se tornou uma constante, desde que eu fui a primeira vez no Festival de São Paulo. Eu tive que interromper essas idas quando eu casei. Quando eu casei, eu tive que dar um pause em 2016, porque estava muito caro as despesas de casa, não dava para cá para ir para um festival. E aí, quando eu vou retornar para São Paulo, vem logo depois vem a pandemia. E aí a Mostra de São Paulo vira virtual. Nesse ínter, eu já tinha participado de outros festivais também, não apenas da Mostra de São Paulo, mas festivais locais na cidade de São Luís, festivais também a convite pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, como foi o caso do Festival de Aruanda, que é o Festival da Paraíba. E fiquei na pandemia, participei do meu primeiro festival internacional, que foi o Festival de Tallinn, na Estônia. Foi virtual, Júlio. E aí tinha feito no ano passado, né? Eu ia para a Mostra de São Paulo por quê? Deixa eu contextualizar para os teus ouvintes. A Mostra de São Paulo, ela é uma vitrine de muitos filmes que são exibidos ao longo do ano de outros festivais. Não é um festival exclusivista no sentido da palavra. São filmes que já foram exibidos fora do Brasil e aí são pegos para ser exibidos na Mostra de São Paulo. E e eu tinha feito um planejamento no final do ano passado que eu disse assim, não, eu tenho que começar a fazer alguma coisa da minha vida. Eu tenho que começar a ir para algum festival internacional, porque os festivais internacionais são ainda mais a crista da onda do que, por exemplo, um festival local que agrega esses filmes internacionais. E aí eu fiz a decisão, eu vou para dois festivais internacionais. Quais? Eu não sei. Eu não sabia até então. Acabou que eu já passei da meta e acrescentei 50%. Eu não cheguei a dobrar a meta ainda. Vai que até o final do ano eu vou para um internacional, né? Mas eu não dobrei a meta, não. Mas esse foi um ano muito bom. Um ano muito bom de visitas e de passeios nos festivais, que, como eu disse, respondendo de forma objetiva, serve para nos contextualizar onde está indo, para onde está indo.
a arte cinematográfica. E você tinha algum sonho de ir em algum festival em específico? Ou você tava assim, não, o que vier tá legal, assim, quando você fez esse planejamento ano passado, assim? Porque eu já sei os que você foi, eu quero que você conte pra gente. Mas tinha algum deles que falava, não, eu preciso ir nesse, sabe aquela coisa de preciso ir antes de morrer nesse festival? Tinha alguma coisa assim? Não. Olha, a resposta certa dessa pergunta seria que eu tinha vontade de ir para o Festival de Cannes, mas eu estaria mentindo. Não é que claro que eu tinha um sonho de ir para Cannes, mas o meu maior sonho era ir para o Festival de Toronto. Mas por quê? Porque eu me lembro quando eu assistia E! Entertainment Television, olha, muito tempo. Eu via os tapetes vermelhos do Festival de Toronto. Eu não sei por que eu fiquei seduzido pelos tapetes vermelhos mais do que fiquei seduzido pela Riviera Francesa. Então, meu sonho mesmo era ir para o Festival de Toronto. E, de fato, eu tinha a ambição de dizer assim, para mim, eu vou para Berlim, que é no início do ano, aí eu descanso, né? São 6, 7 meses que separam Berlim de Toronto, e aí eu vou para Toronto. Tá ótimo, cumpro a minha meta. Aí no meio do caminho havia Cannes. Ai, meu Deus, que coisa chique! Treinando todas o inglês, francês, alemão, falando com todas as pessoas do mundo, cinéfilo internacional. Me conta, conta pra gente aqui. O que você viu de similaridade e de diferença nesses festivais? Porque tem muita coisa, muitos filmes que acabam se tocando, né? Talvez não muitos, mas alguns. Algumas celebridades, porque tem os filmes do momento, né? Tem os atores que às vezes fazem mais de um filme, que acabam indo para mais um festival. O que você percebeu, assim, para começar de similar? Que você viu que é meio igual, assim, todos os festivais, o público, talvez, ou alguma atmosfera de organização, que você possa dizer, não, todos os festivais são parecidos nisso, ou eles são completamente diferentes entre si. Ah, não, claro, eles têm traços muito semelhantes, né? A ida para esses festivais, no festival não é apenas a exibição do filme, né? Então, normalmente, o dia a dia de um festival é parecido, embora diferente. Você tem as exibições de filmes, você tem coletivas de imprensa, você tem tapetes vermelhos, afinal de contas, nos principais festivais do mundo, você tem as premieres internacionais dos filmes. Você tem workshops paralelos, coisas que acontecem paralelo ao festival, que não dizem necessariamente respeito à exibição cinematográfica, mas à arte cinematográfica. Então, você tem talks. Esse ano teve talk com a Viola Davis em Cannes, teve talk com a Taylor Swift em Toronto, teve o com Tom Cruise em Cannes, que eu participei no dia do meu aniversário. Então, você tem outros eventos, tem outras coisas, tem festas, aí essas festas a gente que é Hellis Mortal não é convidado, mas tem júris para a seleção dos melhores filmes. Então, as semelhanças entre os festivais, dentre esses aspectos, só vão diferenciá-los mesmo pela própria qualidade da curadoria do festival naquele ano e pela dimensão do festival. Existem festivais maiores, festivais mais modestos. Isso muito envolve também dinheiro público, envolve muito também visibilidade de mercado e por aí afora. Mas, em geral, os festivais, seja o Festival Guarnicê, em São Luís do Maranhão, que está acontecendo essa semana, aliás, poderá estar acontecendo essa semana, dependendo do lançamento do podcast, seja, por exemplo, no Festival de Toronto. As similaridades são aquelas, vai haver as mesmas coisas, as mesmas atividades em escalas diferentes. E o que você percebeu de super diferente? Porque você também vai e frequenta muitos festivais aqui, né? Você foi para Gramado, você veio aqui para Curitiba no Olhar de Cinema. São sempre isso que você falou, acho que as escalas dos festivais, o dinheiro também, né, que a galera tem para colocar naquilo. O que você viu que era muito diferente? Você falou, meu Deus, isso aqui só vi em Cannes, ou isso aqui só vi... Além de ver o Tom Cruise, que eu quero que você conte pra gente um pouco desse dia. Porque, né, gente, não é todo dia que a gente fala com o Tom Cruise, com alguém que tava ali respirando o mesmo ar que o Tom Cruise, né? Olha só. O que que eu vi diferente? Cara, acredita que nada? Diferente no sentido da palavra, claro, de novo, da escala, muita coisa diferente. Mas no sentido da palavra, nada. Inclusive, a minha vivência nesses festivais foi muito parecida com a minha vivência em festivais nacionais. É como se eu fizesse as mesmas coisas, é como se minha rotina fosse mais ou menos a mesma. Então, vamos lá, vamos pensar em aspectos que diferenciam um festival do outro. Primeiro, plataforma.
Havia muita ênfase em plataformas digitais de bilhetagem, mas isso também tem no Brasil, né? Pelo menos nas últimas mostras de São Paulo que eu participei, você separava os seus ingressos no celular, no aplicativo da mostra. No Olhar de Cinema, idem, né? No Olhar de Cinema, idem. Então, isso, tá, escala, né? Você tem grandes estrelas, mas se você parar para pensar, no Brasil nós também temos grandes estrelas. Então, eu já fui para muita premiere brasileira chiquetosa, né? Que você tem, por exemplo, Bruna Marquezine, ou que você tem a Letícia Colin esse ano, que teve em Gramado, o Cauã Raymond. Então, se for parar para comparar, claro que são outro mundo de astros, né? Outra nacionalidade na indústria de cinema, mas se parar para comparar, são bem parecido a lógica. Seleção de filmes talvez diferencie muito dos festivais, porque, claro, quando você vai para um festival internacional, lá você tem uma reunião de maiores produções, de grandes artistas, de grandes nomes de renome internacional, ao passo que um festival brasileiro, como o caso do Festival do Rio, que acontecerá a partir de 6 de outubro, ou da Mostra de São Paulo, que acontecerá 15 dias depois do Festival do Rio, aproximadamente, você vai ter mais a ênfase dos artistas nacionais, diretores, e menos a ênfase dos artistas internacionais. Mas, de verdade, até para a gente desmistificar, eu acho que a gente tem na nossa cabeça uma ideia de que o mundo lá fora é melhor, né, do que o Brasil. Não, isso não acontece. Os festivais têm a mesma dinâmica. E eu posso até dizer uma coisa para vocês: Cannes, por exemplo, é muito mais bagunçado, logisticamente falando, do que a Mostra de São Paulo. Eu tive muito mais problemas logísticos em Cannes, perrengue chique, do que eu tive ou já tive uma Mostra de São Paulo, né? A gente precisa desmistificar isso. A grande diferença mesmo é grana. Há festivais que têm mais grana, há festivais que têm maior visibilidade, há festivais que têm maior relevância dentro da indústria cinematográfica. Se você pegar, por exemplo, um festival pequeno em uma cidade como São Miguel do Gostoso e pegar a Mostra de São Paulo, também você vai ter diferenças de relevância, de alcance, tudo aí afora. Então, eu não vejo muita coisa diferente. Não vejo. Vejo diferente nos locais. Aí sim, quando você pensa em cidades, quando você pensa em infraestrutura voltada àqueles festivais, e aí já não é apenas o festival propriamente dito, mas é a cidade em si, aí a diferença é até um pouco mais significativa. Legal você falar isso, porque isso também vai bem ao encontro, né, do que eu sempre trago aqui, que o cinema nacional não é pior, não é menor, é um cinema muito bom e merece ser cada vez mais valorizado. A gente tem um cinema bom, a gente tem bons realizadores, tem bons diretores, bons atores. O problema é isso, é o dinheiro chegar neles e o público chegar, né? Que às vezes a gente fica pretéreo, não gosta, então até o episódio do Cinema Nacional que eu falei com o Marden aqui, a gente falou bastante disso, como a gente tem uma produção muito vasta, então é legal você trazer isso também, que eu acho que dá mais peso para essa afirmação que eu já estou fazendo há tanto tempo. Eu quero que você conte pra gente como é. Primeiro fala do Tom Cruise, antes que eu me esqueça. Vai, conta pra gente como é que foi esse dia aí. Ah, esse dia foi legal, esse dia foi divertido. A gente chegou na fila cedo, um encontro com Tom Cruise aconteceu em uma sala dentro do Palais do Festival, que é onde acontecem as exibições, é o Palais do Festival em Cannes. Ele tem várias salas, né? Você tem o Grande Teatro Lumière, você tem a sala Debussy, a sala Buñuel, a sala Vardar, em homenagem a Inês Vardar, e você tem a sala. Tem um nome me faltando agora. Ah, pois é, faltou. E aí a gente entra na sala Debussy, que é onde seria o encontro, o rendezvous avec Tom Cruise, que seria, na verdade, um toque com um pouco mais de 1 hora de duração, uma conversa que nós assistiríamos ao vivo, aquela conversa, né? Sentados numa cadeira, né? Meio que diagonal, lado a lado, meio que diagonal. E eu acho que foi um encontro legal, porque eu pude ter uma certeza em relação ao ator, que o ator não interpreta, interpreta apenas personagens nos filmes, ele interpreta a própria pessoa pública dele. Ele não é mais uma pessoa na rua, ele é o Tom Cruise interpretando o Tom Cruise que nós esperamos. E ele é um sujeito muito político. A entrevista foi legal porque nós percebemos que havia muitas cascas de banana colocadas no caminho dele para, tipo, ele falar mal do,
do streaming, para ele falar mal da experiência de cinema em streaming. E aí o Tom Cruise disse, em vez de pegar pesado negativo, ele falou favoravelmente a experiência de cinema, da sala de cinema. Então, sempre que tentavam colocar alguma casquinha de banana, ele não caía. Perguntaram assim, mas por que você faz tantas cenas de ação? Você não tem medo? Aí ele respondeu, você perguntaria por que Gene Kelly dançava? Arrasou. Foi uma resposta muito legal, foi uma resposta muito boa. E foi muito legal, foi no meu aniversário, começa bem, né? Foi no meu aniversário. Eu sou muito fã do Tom Cruise, não da pessoa, mas do profissional Tom Cruise. Eu acho que ele é um cara que leva adiante a marca do cinema como experiência cinematográfica, tem feito isso ao longo de sua carreira inteira. É um ator versátil, um ator que já fez comédia, já fez terror, mas normalmente faz ação. E ele é destemido, corajoso, ele faz uma ação que você não vê com frequência, uma ação em que ele se coloca, ele próprio, como objeto da ação, realizando, conferindo autenticidade para o cinema e para os filmes dele, isso faz muita diferença. Então foi uma experiência muito boa, apesar de estar passando meu aniversário longe de casa, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que pelo Tom Cruise, né, compensou um pouquinho a distância da Camila, eu acho que tudo bem, né? Foi uma coisa boa. E é legal, isso que você tá falando, porque assim, ele bateu recordes com o Maverick, né? Ele tava lançando esse filme, né, agora. Numa época que o cinema tá muito caro e muito vazio. Então, assim, o cara conseguiu um feito absurdo, assim, de levar as pessoas pro cinema pra ver um filme que é uma continuação de 30 anos depois, que é maravilhoso. Eu amei o Maverick, né? O Top Gun. E eu, Perdeu, e hein? eu... Hã? Perdeu o encontro. Pois é, perdi. Vai ter que fazer um encontro paralelo. Mas é legal disso, né? De você estar perto, de você conseguir ouvir essas pessoas falando. Eu acho que também a gente consegue ficar ainda mais apaixonado, né, pelo cinema e pelo trabalho que eles fazem. Isso que é o legal desses festivais, como você comentou ali. A gente está perto ali, a gente está meio que do outro lado. Você tá, assim, empurra um pouquinho a cortina e consegue assistir aquilo um pouco mais de perto, né? Mas conta pra gente, assim, como é que faz pra um festival desse? Porque a galera, a gente vê, tá acostumada a ver na televisão, que nem você falou naí, tá acostumada a acompanhar pela internet, mas como é que faz? Qualquer pessoa pode ir, quem que é convidado, e fala um pouco também da experiência de ser convidado para júri, que eu achei, assim, chiquérrimo. Vamos lá. Então, depende do festival. Eu vou dar um exemplo, começar com um exemplo brasileiro. O Festival do Rio e a Mostra de São Paulo, que acontecerá agora em outubro, eles são abertos a público. Então, se você tiver a sorte, você pode comprar algum dos ingressos mais concorridos, assistir numa sessão, seja Premiere com o elenco, seja numa sessão avulsa, mas que ainda assim é uma sessão prévia. Outros festivais, como o caso de Cannes, são apenas para convidados, são fechados, as exibições são fechadas para convidados. O que dita? Eu não sei bem como é Veneza, mas o que dita se um festival vai ser aberto ou fechado? Eu acredito que seja a própria atenção da indústria. E aí, você, respondendo a sua pergunta, como participar? Todos os festivais têm um processo de credenciamento. Márcio, quem que é credenciado normalmente? Gente, jornalista e crítico, e mídia em geral. Se você, por exemplo, for um CPF não cinéfilo, mas não crítico, não jornalista ou não mídia, é muito difícil você ser credenciado, porque eles vão querer. Qual é a necessidade de um festival de autorizar o seu credenciamento? E o que é ser credenciado? Credenciado te dá a possibilidade, por exemplo, como imprensa, de assistir todos os filmes e não pagar nada num festival nesse nível, né? Toronto eu não paguei, eu não pago para ver filmes, mas as pessoas pagam para ver em Toronto, mas eu não pago como imprensa. Toronto é aberto ao público. Esse credenciamento é um processo que é feito uma análise, e aí eu não posso entrar em detalhes. A análise normalmente leva em consideração sua relevância dentro do jornalismo, dentro da crítica, do veículo. Então, eles normalmente pedem dados de acesso, quantidade de pessoas que acessam, impressões, seja se for o caso do Instagram, né? Eles pedem diversas informações relativas ao seu trabalho crítico, jornalístico ou da mídia. E aí é submetido à aprovação e pode ser ou não deferido. Se for indeferido, eles vão mandar um e-mail, né, dizendo, infelizmente, nós não podemos acolher a sua solicitação nesse ano, tente nos próximos anos. Se você for acolhido, você precisa correr para reservar hotel e comprar passagem, porque aumenta, sendo exorbitante, explode.
O credenciamento acontece para jornalismo, para jornalista, para crítica, para mídia, porque eles querem que essas pessoas divulguem o festival. Então, por exemplo, se Márcio assiste a X filmes em um festival, escreve sobre X filmes, eu estou falando daquele festival X vezes. Isso é bom para eles, torna-os relevantes, né? Torna-os em destaque naquele período de tempo que está acontecendo. Há também outra forma de credenciamento, que é o credenciamento da indústria. A indústria propriamente dita são diretores, produtores, distribuidores, pessoas que estão interessadas em viajar para comprar algum daqueles filmes. Então, o festival, da mesma forma que para o crítico ou para o jornalista, ele é uma forma de se atualizar, para quem trabalha na indústria, ele é uma forma de mercado. Os festivais, os principais festivais do mundo, têm setores de mercado em que filmes são vendidos. Filmes são vendidos, por exemplo, termina a primeira exibição do filme, tem lá 2, 3 distribuidores, eles vão se reunir com os produtores do filme e podem chegar a uma cifra. Olha, eu comprei teu filme por US$ 5 milhões. Parece até simples falando, né? Comprei o filme para distribuição internacional. Então, isso acontece nos festivais. Não, não acontece em todos? Não necessariamente, mas acontece nos principais festivais. Então, a indústria tem um método de credenciamento que é diferente da imprensa. A imprensa, repito, jornalismo, crítica, mídia. Tem um método de credenciamento que é ligeiramente diferente. Mas todos os festivais requerem que você se credencie. Se você não se credenciar, você não vai ter acesso às facilidades que o festival proporciona para a imprensa, como sala de imprensa, como oportunidades de coletiva de imprensa, de entrevista com o elenco, ou com os diretores, ou com a equipe, de participação de eventos voltados à imprensa. Você pode participar, por exemplo, numa mostra de São Paulo, comprando um ingresso avulso no ingresso.com ou no site Congênere, ponto. Mas para ser credenciado como jornalista, participar mesmo, aí você vai precisar passar por todo esse processo. Para quem está indo na primeira vez, pelo menos comenta-se que é mais árduo, é mais difícil, porque você ainda não é conhecido para o festival. Se você está indo pela segunda vez, e aí vai entrar uma dúvida: produziu ou não produziu? Se você for para o festival 0800, no sentido de assistir aos filmes, e disse, não vou escrever nada, muito difícil que você seja credenciado nos anos subsequentes. Agora, se você vai no festival e mostra uma quantidade de matérias relevantes, né? Você mostra um portfólio, olha, eu escrevi, dá um exemplo, 30 críticas, ou você fez 30 inserções, aquilo ali vai te deixar num ponto favorável, não só críticas, gravei vídeos, fiz isso, fiz aquilo, isso vai te deixar num ponto favorável com os organizadores do festival nos anos subsequentes. E vai facilitar teu processo de credenciamento. Isso era uma coisa que eu ia perguntar também. Porque você é credenciado, mas não necessariamente para fazer X ou Y, né? Se você for por um veículo, normalmente tem um contrato teu com o veículo, do que você vai produzir, como é que você vai entregar. Eu sei que você é o seu chefe muito exigente com você mesmo e produz muita coisa. Teve um dia, gente, que a galera do clube teve que mandar ele parar de ver filme. Porque senão o menino não ia dormir. Era tipo filme, 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 filme. Daí ele, ai, eu tô cansado, mas eu vou ver mais um filminho aqui. É uma exigência absurda. Mas assim, você tem que ter muita organização, né? Pra você conseguir ver os filmes, dar conta das atividades. E também aquela coisa do FOMO, né? Do Fear of Missing Out ali, de saber que você tá vendo uma coisa aqui, mas você tá perdendo outra coisa lá. Então também lidar com isso, porque não dá pra fazer tudo, né? Eu não conhecia essa expressão, Fear of Missing Out. Novidade para mim. FOMO. Então, é uma patologia já isso. Ah, É é? um negócio sério por causa desses tempos de tudo muito rápido, né? A gente tá fazendo uma coisa aqui, a gente tá perdendo uma coisa ali. É uma ansiedade que dá. E eu sinto isso de ver você no festival. Eu falei, meu Deus, eu ia estar muito nervosa, porque eu tô querendo fazer tudo e ainda mais tem que produzir. Eu vi que vocês, dessa última vez, acho que foi Toronto agora, né? Você optou por produzir muita coisa aqui. Apesar de você estar fazendo os stories e acompanhamento lá, como é que você se organiza? Como é que é um dia teu aqui, num festival desses, assim? Eu tive e tenho um ótimo professor de vida, mas também de crítica, que é o Pablo Vilaça. E eu aprendi muito com ele. Na realidade, muitas das coisas, da forma com que eu fiz no princípio, devia muito ao Pablo.
E o Pablo, ele sempre foi implacável, incansável. O Pablo ia para um festival, uma mostra de São Paulo, por exemplo, ele assistia 5, 6, 7 filmes no mesmo dia, de madrugada estava escrevendo sobre o filme, dormia 2, 3 horas, assistia 5, 6, 7 filmes, fazia isso de novo. Eu dizia, caramba, eu quero ser assim quando crescer. E eu acho que a gente precisa respeitar as nossas diferenças, né? O Pablo é excepcional no que ele faz, é um professor talentosíssimo, muito generoso também, mas eu quis fazer uma alternativa diferente. O Pablo nunca viajou para um festival com o clube nas costas, né? Então, ao longo desse ano, eu tive diversas experiências que foram me ensinando. E elas vão nos ensinando a nos portar nesses festivais. Em Berlim, você deve se recordar, a gente teve aula do clube no Berlim. Eu estava em Berlim, gente, com 4 horas de diferença, dando aula. Era de madrugada. Eu estava dando aula, numa coisa totalmente diferente do que no festival, fazendo o meu festival. E também escrevendo sobre os filmes, para piorar. Em Cannes, eu fazia ao vivo quando eu chegava, com o balanço do dia. Que loucura! Eu acho que a gente tem uma necessidade, e aí eu acho que é patológico, como a Carol falou, de fazer muita coisa e às vezes não respeitar os nossos limites. Eu ainda sou jovem, tenho só 39 anos, que em 2022 é o mês que tem 25. Eu dou conta do recado ainda, mas eu não sei até quando. Então, em Berlim, a minha experiência de Berlim foi uma experiência incrivelmente desgastante, ainda que seja um festival muito tranquilo de vivenciar. Foi o que eu tive menores problemas, inclusive. Em Cannes, foi dobrado de desgaste. E aí veio Toronto. Toronto foi uma experiência interessante, está sendo uma experiência interessante, porque eu ainda vivo meu festival de Toronto. Eu decidi que em Toronto eu ia ser um espectador. Eu ia ver os filmes, eu ia estruturar minhas ideias sobre os filmes, tipo, eu chegaria, anotaria ou redigiria no computador ou gravaria em um celular minhas ideias sobre o filme, estruturando-as e deixaria para escrever quando chegasse no Brasil. Eu tenho feito isso. Eu já escrevi 19 críticas dos 44 filmes que eu vi em Toronto, mais um texto com 5 resenhas mais curtas sobre outros filmes. Então, eu já falei de 24 filmes dos 44. E estou levando no ritmo muito bom. Estou fazendo uma crítica numa manhã, uma crítica numa tarde. Não estou me esforçando além do meu limite. E vivi Toronto de uma forma tranquila. Houve dias em Toronto que eu desisti de sessões? Houve, sobretudo sessões da meia-noite. Mas eu dormia, eu descansava, não levei o clube comigo, o clube ficou de férias nesse período. Então, eu acho que são vivências. Eu acho que o ideal das pessoas, quando a gente começa a trabalhar, a gente se inspira nas pessoas. O ideal é você se inspirar, aprender, pegar aquilo que faz sentido para você e retrabalhar para se adaptar a si, à sua personalidade, a seus limites. Foi o que aconteceu ao longo desse ano de festivais comigo. Não, é legal isso mesmo. A gente vai entendendo, né, o quanto de você dá para aquilo que você está fazendo e o quanto você guarda para você, porque você precisa ter uma parte tua alimentada, descansada, que vai fazer o trânsito ali, né, vai a Cane, que era uma mão de obra, que era mais difícil, que vai fazer isso e vai parar, vai respirar, vai conseguir falar com, né, com as pessoas da tua casa, você vai conseguir dar uma atenção para outras coisas e ainda assim fazer o teu trabalho. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que rende melhor mesmo. Talvez até flua melhor na que você escreve, né? Porque você está descansado agora, você tá para pensar no filme, para escrever e continua gerando interesse, né? Para todo mundo querendo ler e tudo saber tudo que você fez lá. É engraçado, imagina você trabalha com isso. Imagina que você chega num dia com 6 filmes. E aí você olha para o tempo. Isso é comum, isso já aconteceu comigo. Tipo, chegar meia-noite e meia de um festival, pensar, minha primeira sessão amanhã é 9h30 da manhã. Eu tenho 9 horas. Se eu escrever 6 textos em 2 horas, eu durmo 7 horas. Imagina isso. Aí você está escrevendo um texto, aí escreve o segundo, e quando você olha o relógio já é 2 da manhã. Aí tu quer terminar, aí dá 3 da manhã, aí vai dormir 4 e acorda 8, vai para a primeira sessão 9. Olha que loucura. Então você aprende um pouco, né, sobre o limite. A gente não pode entrar nessa pilha. A gente tem que ter uma coisa muito focada. O que que eu quero fazer no festival? Eu tenho colegas que vão para o festival, por exemplo, que eles vão para ver 2, 3 filmes por dia. Eu sei muito claramente, eu vou para um festival ver 4, 5, 6 filmes por dia.
Márcio, tu é doido. Não, não é doido. Não tem gente que trabalha turnos de 8 a 10 horas? 5 filmes no dia, em tese, dá 10 horas de turno. Então não há nada de louco nisso. É um turno de trabalho. Você está indo trabalhar. Só que seu trabalho é ver filmes. Poxa, Márcio, mas isso não embaralha na sua cabeça? É a mesma coisa. Eu ouço muito essa pergunta. Embaralha na cabeça de um jurista conhecer Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário e saber nomear os artigos. As pessoas treinam. Tudo isso é fruto de treino. O médico, por exemplo, faz plantão de 24 horas, embaralha a cabeça, dificulta ele fazer uma operação, um atendimento. Ele treina para aquilo, ele vive aquilo, ele é preparado para aquilo. E minha cabeça se preparou para isso. Quando eu viajo descansado. Eu digo, preparo minha cabeça, me preparo psicologicamente para algo que é uma maratona. Me preparo para isso. É óbvio que é diferente de assistir a um filme por dia. Óbvio, é totalmente diferente. Mas você só sabe fazendo. Perfeito. Adorei, porque eu não, para mim, eu acho 6 muito também, mas é o que você falou, é treino, né? Não vou parar aqui no meio da minha correria, no meu dia a dia, sentar e assistir 6 filmes um dia, então eu não vou conseguir absorver, porque eu vou estar vindo numa outra batida. Agora você tá focado com aquele objetivo, é diferente mesmo. E como você Te falou, cada um interrompendo, encontrar o seu limite, né? eu tive a chance de ver 8 filmes em Toronto no mesmo dia, que eu ia bater o meu recorde de 7, mas não fiz. Nossa. Ó, vamos combinar que não são 8 Senhor dos Anéis também, né? São filmes mais curtos. Era um dia de filmes curtos, era um dia de filmes curtos e muito apertados, né? Sessões muito próximas umas das outras. E aí eu fiz algumas opções. Tem uma pergunta que eu fiquei pensando quando você for falando, né? Porque cada experiência dessa transforma a gente, porque para começar um lugar novo, é uma cultura nova, você deve ouvir línguas do mundo inteiro, em todos os lugares, ou no caso do Brasil, sotaques do Brasil inteiro. Como é que isso transforma você como crítico e como professor? O que que você traz disso que você percebe assim, não, eu percebi já que mudou minha forma de enfocar, ou a minha curadoria, ou é uma coisa mais sutil, assim, que você não percebe uma coisa em específico que mudou na tua forma de trabalhar com cinema? Porque esses festivais vão moldando a gente, né? Eu acho assim, Carol, são experiências breves, é verdade, mas se você torná-las hábito, elas certamente podem moldá-la, pode modificar a própria forma de vivenciar o cinema. Eu te digo por quê. De uma forma bem direta e objetiva, eu já vi, digamos, provavelmente 5 dos filmes indicados ao Oscar no próximo ano. E a maioria deles eu vi em festivais. Então é possível que, como a gente trabalha com cinema, que nos próximos meses eu não vá me dedicar, como outras pessoas se dedicarão a falar sobre esses filmes, porque eu já falei. Eu vou estar fazendo outra coisa, e aí o meu ciclo vai mudar. Qual vai ser o meu ciclo? O que que eu vou preencher o espaço? Poxa, na época que as pessoas estão vendo filmes indicados para o Oscar, já estou vendo o ciclo de 2023 de filmes. Eu já estou começando o próximo ciclo, que é o ciclo do primeiro festival do ano, que é o Festival de Berlim. Eu acho que um ano, a Mostra de São Paulo é uma oportunidade, sempre foi uma oportunidade para que eu visse filmes que na época eu não chegava em São Luís do Maranhão. Hoje chega aqui em Fortaleza, né? Eu estou no outro meio. Mas a mostra sempre me deu essa perna na frente de alguns lançamentos que iam vir no Brasil no ano seguinte. Mas agora, se eu tornar um hábito essa frequência de festivais como eu fiz nesse ano, se isso se tornar hábito, eu vou estar sempre alguns meses à frente já. Eu vou estar sempre pensando no cinema no futuro e tudo aquilo que eu escrevi sobre os filmes pode me dar, ou pode me dar uma, entre aspas, uma vantagem competitiva, porque eu já vou ter sido uma opinião sobre aquele filme, eu já vou estar dentro dos meios, enquanto as pessoas vão ainda estar assistindo aqueles filmes. Como não? Como pode ser uma desvantagem competitiva, porque eu vou ter falado sobre os filmes antes de ter o boom local sobre esses filmes. São coisas que eu ainda não consigo perceber, né? De novo, com a Mostra de São Paulo quando era só a mostra, era muito mais pontual. Então não fazia uma grande diferença na minha vida em geral. Mas agora eu realmente não sei. Ó, o Elvis, o Top Gun, o Fabelmans, é, o Whale, do Darren Aronofsky, foram filmes que eu já vi. Quando o Fabelmans estrear no Brasil em fevereiro, eu já vou ter publicado, já tenho publicado a minha crítica quase 6 meses antes.
que eu publiquei agora em setembro. Gravei vídeo no canal, no YouTube, em setembro. Imagina você ter um texto já pronto quase 6 meses antes. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Eu realmente não vejo, não tenho como avaliar isso agora. Mas em termos de reputação, isso é bom. Isso se torna. Vou dar um exemplo para você mesmo, que é minha aluna e minha amiga. Quando você percebe, poxa, o meu professor, ele foi selecionado para esses festivais internacionais de prestígio, isso torna algo legal também para mim. As pessoas vão olhar diferente. Pod- Podem me enxergar como um crítico iniciante, mas não vão mais me enxergar assim, poderiam me enxergar assim, vão me enxergar como um crítico mais experiente, ou com alguma, ainda que mínima, relevância. Então, eu não sei realmente, eu nunca pensei nisso, na verdade. E aí entra um outro aspecto. Às vezes eu acho que eu vou para festivais por prazer próprio, porque é algo que eu gosto de fazer. Não é necessariamente algo que eu faço pensando em mim profissionalmente, tampouco algo que eu faço pensando na minha audiência, no sentido mais direto. Claro que ela é afetada, claro que ela vivencia aquilo comigo, isso faz parte do nosso comportamento de rede social de hoje. Mas às vezes parece que eu faço isso só por mim. É um sentimento que eu preciso daqui, não é um sentimento egoísta, mas um sentimento de prazer, de Márcio ser um cinéfilo de novo, e não apenas ser um crítico, um cinéfilo que está apenas participando de festivais, está participando, assistindo a filmes, curtindo um dia inteiro de filmes. São coisas que eu gosto de fazer. Então, em geral, eu não sei mal, eu não faço a mínima ideia como eu posso responder a tua pergunta. Não sei como isso vai impactar nas relevâncias do meu texto, na minha própria relevância crítica, mas sei como um festival rejuvenesce o meu amor pelo cinema. Não, tá respondido, porque a gente sente isso. A gente sente que é por amor, que não é. Sabe aquela coisa que você vai numa cabine de imprensa e você vê os que estão ali porque gostam do que fazem e os que estão ali porque são pagos para fazer isso? Você sente essa diferença na hora que a pessoa fala de cinema, que a pessoa trata o cinema. E a gente sente isso de você sempre, e dá pra ver nessas coberturas, essa forma como você trata os festivais também. Eu fiquei curiosa para saber se você mudou alguma coisa do clube, se você pensou em algum tema ou mudou a tua forma de fazer curadoria por causa de alguma coisa que você viu no festival, ou não. Se você já manteve, porque eu sei que você planeja tudo com muita antecedência, né? Quem entrar no clube agora pode garantir que já tem pelo menos umas 10 edições desenhadas na cabeça do Márcio já. Eu tive ideias, né? Ideias sempre aparecem, mas ideias mesmo de edições, né? Ideias de temas, mas não mudei assim decisivamente pensando em um festival propriamente dito. Já pensei, por exemplo, né, em fazer um apanhado assim, sei lá, uma edição premiados em Cannes, é algo mais simples, né? É algo mais direto, mais fácil você pegar e fazer uma curadoria mais objetiva. Mas eu fui inspirado, eu posso dizer isso. Algumas edições que aconteceram, por exemplo, pós-festivais, os festivais me inspiraram a pensar em outras edições. Olhar um tema, um filme, olhar um tema e dizer, poxa, ia ser interessante falar sobre isso. Um exemplo concreto. Eu vi um filme em Toronto chamado Baby Ruby, que é um filme de terror que fala sobre depressão pós-parto. Aí eu fiquei pensando, poxa, que legal, dá para fazer uma edição falando sobre esses aspectos da mulher, né? Os aspectos que é, íntimos próprios das mulheres e não dos homens, né? Dentro retratados no cinema. Aí eu fiquei pensando, Tully, pensei em Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, pensei em O Bebê de Rosemary, pensei em Fora de Série, da Olivia Wilde, pensei em filmes que tratam sobre aspectos específicos das mulheres, como aborto, como gravidez, como depressão pós-parto, como violência também doméstica ou violência feminicida. Então, isso me inspirou. E aí começa a vir uma torrente de filmes. Eu começo a pensar em filmes. Eu fico pensando, poxa, ia ficar tão legal isso. Aí eu digo assim, tá, essa talvez seja a edição 68. Vamos para a próxima. Mas isso que é legal, né? São essas trocas, essas inspirações, assim. E eu acho que não tem como você não sair contaminado no melhor sentido, né? Porque também é uma coisa contínua. Você tá num festival desse, é o dia inteiro, né? Você tá respirando isso, que nem um festival literário, que nem qualquer
festival que a gente vai, temático, assim, você sai dali muito inspirado. E isso eu acho que é um combustível muito forte, ainda mais vindo numa pós-pandemia que a gente estava vendo todo mundo a muita distância, muito, né, não conseguia encostar nas coisas e nas pessoas. E eu ia te perguntar uma outra coisa que eu fiquei curiosa: tem muita gente deslumbrada nesses festivais ou tá todo mundo trabalhando assim? Porque eu teria surtado visto o Tom Cruise, eu acho. Acho que eu não sei se eu consegui disfarçar muito bem, não. Ah, eu vou falar a verdade. Tem. Eu não gosto de falar, porque eu acho um pouco antiético falar da minha parte, né? Falar de outras pessoas, como eu percebo outras pessoas, mas tem. Em geral, as pessoas vão para trabalhar, mas não é que o festival te dá a oportunidade de curtir, né? Que você tem, assim, diversos almoços, jantares, às vezes as pessoas pensam isso. Não. Mas você percebe que tem pessoas que levam mais a sério o seu trabalho, e aí o seu trabalho pode ser diferente. O meu trabalho é ver filmes, o meu trabalho não é participar de coletiva de imprensa. Quem trabalha participando de coletivo de imprensa é jornalista, o meu trabalho é ver filmes. Então, há jornalistas que fazem seu trabalho muito bem, estão entrevistando, estão o dia inteiro, tem tapete vermelho, tem coletiva de imprensa, como há também os que não estão. Há os críticos que passam o dia vendo filmes, e aí eu não estou querendo estabelecer que você tem que ver muitos, você tem que ver filmes, óbvio, você é um crítico. E normalmente você vai ver mais de um por dia. Você não está indo para a França para ver um filme por dia, né? Você vai ver pelo menos uns três, dois ou três filmes, vai lá. E esse também tem um trabalho dele. Esse também tem um ritmo de trabalho dele. Mas há quem vai para festival mesmo para. Ah, eu não sei. Mas eu não vou citar nomes, não acho legal isso. Eu não Mas precisa dá para citar você nomes. perceber no dia a dia. Dá para você perceber. Você encontra as pessoas, né? Nos festivais você se esbarra nas pessoas. E veja que trabalhar pode ser mesmo fazer stories. Você está fazendo alguma coisa, você está produzindo, construindo e criando alguma coisa referente àquele evento. Falo, trabalhar mesmo é você chegar e tem uma pessoa, ah, não, dá 1 da tarde, meu primeiro filme, vai ver quantos hoje? Não, acho que só vou ver esse. Você fica pensando, poxa, o que o cara está fazendo aqui, né? Já tive essas experiências, mas, enfim, é uma Faz sensibilidade que parte, né? você tem no dia, na hora, quando você Não, faz é legal parte. saber, porque a gente tem a impressão que tá todo mundo lá, né? É como qualquer lugar, né? Como qualquer profissão, não é porque todo mundo trabalha com filme, que é um negócio maravilhoso, que a pessoa é apaixonada por filme. Às vezes não é. Muitas vezes não é. Eu percebi isso aqui numa escala bem menor em cabine de imprensa, que já é uma coisa pequena, local, né, da cidade. Tem muita gente ali que você não vê nem o brilho no olho. A pessoa termina o filme, mal acabou o filme, ela já tá levantando. Gente, mas como assim? Tudo bem que eu tô aqui pra falar do filme, mas pô, eu tô no filme, eu tô curtindo, eu tô nesse momento ainda. Eu acho, pra mim faz sentido, mas, né? É que Cada na um, né? realidade, essas pessoas, eu acho, Cacá, elas usam o cinema como um mecanismo de relevância. Na realidade, elas não são produtoras de conteúdo, críticas ou jornalistas cinematográficas. O cinema é apenas aquele tópico de relevância que as permite ser relevantes dentro de um certo contexto. Poderia ser uma música, poderia ser um festival. Ali, o importante para essas pessoas, esses profissionais, não é o filme, não é a experiência cinematográfica, é a experiência do eu vi esse filme. Eu não quero falar sobre o filme, eu quero falar sobre eu ter visto o filme em uma cabine de imprensa. Ver a diferença? É um pouco mais narcisista. Toda crítica é narcisista, né? Toda opinião sobre qualquer coisa já é narcisista ou egocêntrica, porque você está falando da sua opinião. E quem disse que a sua opinião é relevante para alguma coisa? Né? Quem disse para o Márcio em 2010 que minha opinião era relevante para o mundo e que eu deveria enunciá-la para o mundo ler? Ninguém me disse. É um ato de vaidade, um ato de narcisismo, um ato de egocentrismo. Mas tem pessoas que tratam essa vaidade, domam essa vaidade quando escrevem, então elas fazem em prol da arte. Tem pessoas que usam a arte em prol de si. Eu vou me é, eu vou utilizar a oportunidade, por exemplo, de ver o último Vingadores para dizer que eu via antes, para dizer que eu sou relevante, que eu fui convidado pela Disney para assistir antes, na frente de todo mundo, ver como destoa. Enquanto uma pessoa, como é o seu caso, que eu sei, está indo para uma cabine de imprensa para falar sobre o filme, para ser mais uma voz sobre aquele filme, há pessoas que vão para a cabine de imprensa para dizer: eu vi antes de vocês. Exatamente. É por isso que a gente tem que ver bem quem que a gente segue, quem que a gente acompanha em todos os âmbitos, né? Fazer para ver quem faz mais sentido com o que a gente acredita, com o que a gente quer acompanhar.
Então fica a dica e já aproveito para fazer o link com o Jabá. Quero que você conte pra gente do Clube do Crítico, porque, gente do céu, como eu falei, esse homem não para, já tem 1 milhão de edições, um monte de coisa, um monte de ideias. Tá lá em Berlim, tá em Cannes dormindo, com o Tô olho aberto, acreditando que pensando a no gente já próximo tá filme. acabando, Carol. Estamos quase já, quase. Mas a gente pode falar de festival ainda, mas eu quero que você fale do clube pra gente, conta pra gente que vai ter. Porque sabe uma coisa que você falou? É real assim, os ganhadores do Festival de Cannes. O festival dá muita visibilidade, né? E esses dias eu fiz quando eu tava com uma amiga, ela falou: eu não entendo muito de cinema, eu vou ver os indicados ao Oscar. Isso é muito comum. As pessoas pegam, como se fosse assim, alguém já validou, então agora eu vou fazer. Então tem muito isso, né? Os indicados, os que estão no festival, dá um carimbo, dá um selo. E eu vejo que você, quando escolhe o filme, você não pensa só nisso, não, né? Você pensa muito no tema, na qualidade do filme. Mas é interessante a gente poder aprender e também usar os festivais como uma baliza, de certa forma, para quem tá meio perdido, porque hoje em dia tem muita opção, né? Então talvez você vê lá os filmes que concorreram ao Festival de Cannes seja um bom começo. Exato. Eu acho que para o espectador, né, para a pessoa que só que não trabalha com isso, né, que vê o filme de forma recreativa ou mesmo reflexiva, eu acho que você sempre pode se guiar, utilizar isso a seu favor, conhecer. Conhecimento nunca é demais. Você pode, por exemplo, querer assistir o Urso de Ouro do Festival de Berlim, você pode querer ver a Palma de Ouro do Festival de Cannes, você pode querer ver o Leão de Ouro do Festival de Veneza, ou o Prêmio do Público do Festival de Toronto, além dos indicados ao Oscar. Porque você não é obrigado, você vai ver aquilo que vai te interessar, que vai te agradar, e você pode também querer assistir alguma coisa porque você considera relevante. Você considera que pode te acrescentar algo a esse conhecimento, né? Poxa, vai me acrescentar ter visto a Palma de Ouro de Cannes, então ajuda. Eu não acredito em prêmios, em primeiro lugar, né? Ainda mais em prêmios de festivais, aí mesmo que eu não acredito, porque a premiação em festival tende a ser feita por um júri. Um júri, se o Oscar você já não confia, e o Oscar são 9 a 10 mil votantes, e um júri que tem 9 pessoas. Então, o recorte do festival, ainda que o Oscar também haja um recorte, só que o recorte você acredita que seja, poxa, são todos os filmes que estão sobre a preço. Na realidade, é um recorte muito minúsculo, só que é um recorte feito por publicidade, um recorte invisível para você, você não sente esse recorte. Nós, profissionais, percebemos qual é o recorte, mas o público médio, quando não é indicado um filme, diz, poxa, esse filme foi esquecido. Aí a gente, às vezes, tem a vontade de responder, ele não foi nem considerado. Só que você não sabe, porque não foi feita campanha para esse filme. No festival, não. No festival, você já tem um recorte delimitado por mostras. Os festivais, em geral, são subdivididos em mostras. Festival de Berlim, você tem a mostra principal, você tem a mostra fórum, a mostra panorama. No Festival de Cannes, você tem a mostra principal, a mostra Um Certo Olhar. No Festival de Toronto, você tem a mostra descoberta, você tem a mostra de gala. Então, cada um dos festivais é subdividido em mostras. Esse recorte da mostra, que é submetido ao crivo de um júri, que é minúsculo, acaba levando a gente a distorções em relação de prêmio. Mas é sempre bom a gente estar atualizado, é bom a gente saber o que está acontecendo no mundo do cinema, se a gente ama o cinema, claro. Perfeito. É uma boa baliza, mas também não dá pra gente acreditar que são os únicos filmes bons. Eu acho que é por aí, né? Tem muita coisa boa que não chega aí na premiação. Eu também tenho pés muito atrás do Oscar e todas essas premiações que são mais políticas do que efetivamente relativas à qualidade, às vezes, do que tá ganhando. Mas ajuda a gente a ter uma noção. E ruim o filme não vai ser, né? Nunca vai ser ruim, sempre vai ser bom pra alguma coisa, nem que seja pra você conhecer um lugar diferente, um país diferente, uma cultura diferente. Então eu acho que cinema a gente nunca perde. Por pior que seja o filme, a gente nunca perde. Eu acho que nem que seja um momento de risada, de diversão, de descontração. Então vale a pena a gente investir em coisas novas e os festivais estão aí para mostrar isso, para abrir isso pra gente. É legal quando a gente começa a entender um pouco mais também, entender a linha do festival, né? Porque o festival tem uma linha, ele tem certos filmes que ele gosta mais, certos estilos. Então, eu me identifico com esse tipo. Você vai começar a entrar nesse mundo, é um mundo que a gente se apaixona e não consegue sair nunca mais, né? Falo por mim e por todo mundo aqui do Clube do Crítico que entra e não sai nunca mais.
Porque é isso, a gente vai querendo aprender cada vez mais e aquilo vai contaminando a gente da melhor forma possível. Agora sim, vamos pro Jabá. Conta aí pra gente do Clube do Crítico, o que você planejou para os próximos 6 anos aí, para mais ou menos. Então, Cacá, a gente fechou uma edição agora chamada Ditadura e Democracia, uma edição com filmes oportunistas, é verdade, às vésperas da eleição, em que nós vamos discutir como o cinema retrata a política, como o cinema pode ser sequestrado para fins de propaganda, como o cinema pode ser sequestrado por regimes totalitários, como os regimes nazi-fascista, e como você pode produzir um cinema de resistência, tendo como ênfase a América Latina e claramente o Brasil, né? Como que o cinema respirou durante as ditaduras ou como ele enfrentou as ditaduras após o fim das ditaduras. A nossa edição está em inscrições fechadas, infelizmente. Ela começa agora no dia 1º de outubro, sábado, é isso, 1º de outubro. Nós vamos começar debatendo A Onda. A Onda é um filme alemão de 2008 que conta a história de um experimento de um professor que quer ensinar seus alunos sobre a autocracia, e quando ele ensina seus alunos sobre a autocracia, ele acaba criando pensamento, ele acaba fomentando o ideário neonazista em seus alunos, os ideais autocráticos. Então, a gente vai estar começando essa caminhada, e naturalmente depois a gente vai concluir com a redemocratização, que é o nosso debate sobre o filme filme do diretor Pablo Larraín. Esse vai ser o último filme da edição, filme do diretor Pablo Larraín, que fala sobre o processo de plebiscito que houve no Chile, se desejaria a manutenção ou não de Pinochet na presidência. E o Chile votou no, no, não. Então, vai ser a nossa caminhada ao longo dessa edição, que conclui na primeira semana de novembro. E aí eu acho que ato contínuo, talvez no máximo com uma semana de diferença, a gente começa a última edição do ano, que nós vamos debater sobre o cinema de Jean-Luc Godard. Então, nós vamos entender o que o tornou um dos maiores cineastas da história do cinema através de suas obras, através de algumas de suas obras, suas principais obras, como, por exemplo, Acossado, Desprezo, Eu vos saúdo Maria, dentre outras. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor para todo mundo aí o que são os festivais de cinema. Tem muito festival no Brasil acontecendo, várias mostras, tem muito festival online também que veio e ficou. Varilux, por exemplo, esse ano foi parcialmente online. Festival de cinema italiano, polonês. Tem um pouco de tudo. Eu acho que a gente buscar isso, principalmente as pessoas que moram em regiões que não tem cinema, né? São mais afastadas do cinema, a opção virtual é uma excelente opção. E perguntar, se informar, conhecer, eu E sempre como trago pessoas. aluna, Oi, diga. Diga. ai, desculpa te interromper, mas como aluna também isso foi muito legal, né? Você fazer um networking. Eu fico feliz com isso. Quando eu vejo, por exemplo, o Vitor, o Henrique, diversas pessoas aqui participando contigo, eu acho legal, acho gostoso vocês se conhecendo, vocês fazendo lives, vocês fazendo encontros. Eu fico assim, todo besta, dizendo: olha, meus filhos estão indo para o mundo. A gente sempre fala de você. Teve um episódio que eu comecei a numerar todo mundo. Gente, já veio a Gabi, já veio o Henrique, o Adam. Eu tô pra fazer com o Vini tal, vai ouvir, vai vir. O Fábio, a gente já fez 2 versões de 99, vai vir mais uma. Não, a gente, ideia não falta, e esse pessoal é muito bom de trocar, porque todo mundo é muito apaixonado, né? E eu acho que isso é o que a gente tem em comum. Acho que todo mundo vai até você e a gente se conhece, né, por causa dessa paixão em comum pelo cinema. E é isso que nos fortalece, isso que nos empolga. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo. Acho que é a terceira vez, né? A gente falou de cinemas contemporâneos, preto e branco, que foi muito legal. A gente falou de premiações também, né? E você está sempre convidado para voltar. A gente fez uma live do Oscar esse ano, aquele Oscar caótico que teve aquele tapa. A gente fez muitas lives, inclusive a gente tinha que voltar com as lives em algum momento, que era legal. A gente foi a primeira pessoa que disse: não, isso foi um tapa. A gente estava lá tentando entender o que estava acontecendo, estava a gente sendo premiada, a gente estava consultando internet, vendo até o limite da honra, por que que ele tinha falado de G.I. Jane, qual foi a lógica, começou a fazer todos os pontos, né? Ao vivo, perdendo o Oscar, claramente, né? Mas foi divertido.
E muito Sim, inclusive obrigado, eu beijo pra gosto muito Jaque e de pro Thiago. participar, eu fico em casa aqui. Que bom, você já está convidado, só vir. Né, eu vou ter, faço a palavra para se despedir. Quero mandar um beijo pro pessoal todo do Clube do Crítico, para todo mundo que eu não falei o nome aqui, mas que está no meu coração, que a gente sempre está trocando. Agradecer ao Márcio muito, muito, muito por achar um espacinho na sua agenda concorrida, porque agora ele daqui a pouco está indo para outro festival de novo, gente. Esse ano, esse homem, ó, é, não para, tá? Não dorme. Na verdade, não é mais o Márcio, eu acho que já é uma consciência que colocaram num outro Márcio e o Márcio está dormindo lá, descansando em algum lugar. Mas tudo bem, isso sou só eu que vejo muita ficção científica falando. Tu tá vendo muito Rick and Morty. Isso aconteceu no último episódio do Rick and Morty. Que Pode ser, não. tem duas existências. Tem a existência noturna, que quando as pessoas estão dormindo, elas atuam o subconsciente, e aí tem a existência diurna. Só que aí a noturna começa a tentar domar a diurna, né? Se sente escravizada pela diurna. Foi super divertido o último episódio do Rick and Morty. E aí eu senti uma vibe assim, né? Mas na verdade está dormindo, aqui tá um espírito dele, né? Uma versão dele diferente. Tipo isso. Muito obrigada, Márcio, por esse episódio tão gostoso. Sinta-se convidado. Sempre te agradeço demais. Aprendo muito, me inspira. É muito bom conhecer ser tua aluna e ser tua amiga. Um beijo, Carol. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que nos escutaram. Participem de festivais. Vocês têm a oportunidade ainda nesse outubro de participar de ao menos dois, Festival do Rio e Mostra de São Paulo. Ah, tem também o Festival de Brasília, que vai começar na próxima semana, e o Festival o Cine Ceará, que começa também aqui em Fortaleza no dia 3 de outubro. Então você tem muitas oportunidades para você conferir e participar dos festivais de cinema. Não perca essas oportunidades. Isso aí. Fica a dica. Beijo pra todo mundo. Até semana que vem com mais cabine.